Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Hoje, quinta-feira, agora às 14 horas, inclusive eu aproveitei esse filtro que achei bem legal, que mostra o dia e o horário. Hoje, quinta-feira, agora às 14 horas, é o horário da gente estudar a nossa revista. A revista da classe dos adolescentes. Nós estamos aqui nesta lição e ela tem o tema de como viver no mundo à luz da Bíblia. São 13 lições, nós estamos na 9ª lição e ela é comentada aí pelo pastor Jader Cruz, um pastor muito capacitado, muito abençoado, que trouxe esse tema que já foi resposta de oração minha. Eu quis muito levar para os adolescentes um conteúdo que mostrasse, né, o adolescente, nós, né, demonstrasse o amor de Deus e que nos colocasse assim nessa condição de filhos, né, para nos ensinar a ser filhos de Deus verdadeiramente. Então chegou essa lição, uma lição muito abençoada. E nós estamos aqui na 9ª lição. O título dessa lição é Os Cristãos e a Prática da Misericórdia. Eu sou Jaqueline Martins e estou aqui para comentar com você esta lição. Antes exatamente de entrar no comentário, eu quero te deixar uma informação. A informação é que eu tenho um grupo no Telegram e lá no grupo do Telegram a gente reúne alguns professores, os professores dessa classe exclusiva, para comentar a lição. E lá no grupo eu deixo os slides, deixo a dica de uma música. Assim que eu termino essa aula eu mando lá. Se tiver algum estudo complementar, eu também deixo lá. E alguma dinâmica, o que tiver para a gente comentar, falar sobre essa revista. Exclusivamente essa revista, eu tenho esse grupo. Caso você queira entrar no grupo do Telegram, é só você falar comigo no Instagram, prof.jac2022, e então por lá eu te mando o link para você entrar no grupo, tá ok? Todas as quintas-feiras, às 14 horas, eu estou aqui no Instagram para comentar essa revista, tá joia? Os slides já estão lá. A dica da música é O Bom Samaritano, de Anderson Freire, e já está lá. A dinâmica não está lá porque eu vou fazer aqui agora, mas provavelmente depois eu devo fazer um Reels e deixo também só a dinâmica para ficar mais rápido, né? Só para você entender a dinâmica. A nossa revista hoje, o nosso assunto hoje, eu vou tentar ser breve. Não sei se você percebeu, eu tô rouca e eu empolgo na aula e falo alto, falo muito. E eu ainda preciso dar aula no domingo, né? E eu quero poupar a minha voz, não quis deixar de trazer o conteúdo da lição hoje, porque quebra, né, o ritmo do nosso estudo. Então eu trouxe hoje aqui, vou tentar ser breve, Então vamos orar, né? Como eu sempre digo, eu gosto muito de orar, agradecer a Deus por sermos o canal do Senhor na vida do nosso adolescente. Senhor Jesus querido, te agradeço por esta oportunidade muito rica de estar aqui. Que todo aprendizado, que toda palavra de edificação seja para a glória do teu nome. Que todos os nossos professores e aqueles que estiverem aqui para aprender da sua palavra sejam abençoados e que esse conteúdo fixe muito bem no coração, que esteja afirmado, fincado como uma flecha e que traga muitos resultados na vida do teu povo, daqueles que nos ouvem, que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Parece-me que a hora que eu estava orando, entrou uma ligação aqui.
mas agora já era. Vamos lá então. A leitura bíblica está em Isaías 58, do versículo 5 ao 12. A mensagem está em Isaías 1 e 17, que diz o seguinte. Aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados e defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Este é o texto principal aí da nossa revista. O texto áureo, né? Os objetivos são ensinar os conceitos bíblicos de misericórdia e justiça social, também refletir acerca do nosso papel como cristãos perante a sociedade e entender qual é a missão da igreja. Primeiro nós vamos refletir e depois então entender a missão da igreja nesta sociedade aqui. Então, hoje nós vamos aprender que a prática da misericórdia é um traço da identidade do cristão. Quem é cristão de verdade precisa praticar a misericórdia. Na verdade, nas cartas a gente vai ver que a verdadeira religião é cuidar dos vulneráveis. Nós vamos falar de pessoas vulneráveis. A nossa revista ela se divide em 3 tópicos e cada tópico está inserido aí, o objetivo está inserido em cada tópico. No primeiro tópico nós temos o primeiro objetivo, que é de ensinar os conceitos bíblicos de misericórdia e justiça social. No primeiro tópico, nós temos o princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Então, desde o começo, Deus já exige do ser humano, do seu povo, o cuidado com as pessoas que estiverem em situação de vulnerabilidade. Sejam essas pessoas órfãos, sejam viúvas, sejam servos, sejam estrangeiros. Sempre há a necessidade, Deus sempre valoriza o cuidado com as pessoas que são necessitadas. Então, lá na lei, nós temos aí alguns textos de referência que nos informa, que nos mostra a exigência de Deus para com os filhos de Israel aí sobre os cuidados com os necessitados. Nós temos Êxodo, Levítico, Deuteronômio, sempre relatando sobre o cuidado com os necessitados. Inclusive, Deus usa o próprio povo de Israel para ensiná-los sobre o cuidado com principalmente os escravos e servos, porque eles viveram um tempo de escravidão, um tempo de servidão, eles experimentaram na pele o que é ser escravo, o que é ser servo. Então, agora ele deve se sensibilizar com um servo, com um estrangeiro, e então ter o cuidado com essa pessoa. Falando aí ainda dentro do Antigo Testamento, nós temos os profetas, que diziam que até as orações, os sacrifícios, os jejuns e os cultos não estavam sendo aceitos por Deus, porque eles haviam negligenciado o mandamento de cuidar dos necessitados. Então, olha como Deus exige, é uma exigência dele o cuidado com os necessitados. Quando há essa negligência, até os cultos, os louvores, os jejuns, as orações, os sacrifícios não são aceitos. Isso a gente pode conferir lá em Amós, no capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Também, um outro
um outro profeta, falou sobre esse socorro aos necessitados, que foi Isaías. Isaías 56, 58, versículos 6 e 7, nós vemos aí Deus declarando que a vontade dele não é ver seu povo jejuando, contendo-se de alimentos, mas na verdade é compartilhando os alimentos. Quantas vezes a gente vê as pessoas fazendo sacrifícios, né, de jejum, buscando uma pureza espiritual e deixando o seu próximo de lado. Essa lição é o complemento da lição passada, pelo que parece, né, dá a entender, ela está bem ligada com a lição passada, falando aí da justiça que precisa ser promovida, que é de compartilhar o pão, de compartilhar a comida, né? Então, ele declara lá em Isaías 58, no versículo 6 e 7, que a vontade de Deus não é apenas ver o seu povo jejuando, mas ele quer que a justiça seja promovida, que a comida seja repartida e que os necessitados sejam socorridos. Miqueias também foi um outro que falou sobre Miqueias 6 e 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom, ele já disse o que exige. Então, a justiça social é uma exigência de Deus. O que ele quer que façamos é o que é direito. O que é que ele quer que nós façamos? Que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos com humilde obediência ao nosso Deus. Luana, seja bem-vinda. Boa tarde, na paz. Então, essa é uma outra exigência de Deus para o povo a respeito, né? Sobre também, né? A misericórdia que precisa ser exercida pelo povo. Então, muito mais que oração, não que a oração seja dispensada, mas muito mais que oração, muito mais que jejum, muito mais que sacrifício, muito mais que louvor, Deus quer que se faça a justiça social. Compartilhe aquilo que você tem. No Novo Testamento, nós temos aí também a misericórdia e a justiça de Deus agora em pessoa. Lá no início a gente vê que Cristo era a palavra, mas a palavra, o verbo, se tornou o quê? Uma pessoa e habitou entre nós. E nós vimos a glória, né? E nós vimos a glória de Deus por meio de Jesus. Nós vimos a glória de Deus na vida de Jesus. Então, pela vida de Jesus, de exemplo que ele deixou aqui para nós, então nós podemos contemplar a glória de Deus. A verdadeira vontade de Deus foi revelada quando Jesus veio aqui. E quando Jesus veio aqui, logo no começo do seu discurso, ele trouxe essa informação. A informação dos bem-aventurados, a informação sobre a felicidade. A felicidade consiste em ser misericordioso. Então ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Também Jesus mostrou como que se faz assim, com um exemplo. Ele mostrou como que se faz a justiça social. Foi quando ele explicou sobre as características das suas ovelhas. As ovelhas deles, que são as fiéis ovelhas, né? O que elas fazem de justo? O que elas fazem que cumpre a misericórdia de Deus? Elas oferecem comida a quem tem fome, elas dão água a quem tem sede, elas são hospitaleiras ao estrangeiro e também veste quem está sem roupa e visita os que estão encarcerados.
Nós temos aqui uma lista, né? Aqui temos 5 itens apenas, só para nos mostrar que aquele que tiver necessidade, que nós, né, os seus servos verdadeiros, as ovelhas de Cristo, supramos a necessidade daquele. Aquele que tem necessidade de roupa, aquele que tem necessidade de comida, aquele que tem necessidade de água, aquele que tem necessidade de uma informação. Aqui, no caso da hospitalidade a quem é estrangeiro, imagina a gente, quando a gente chega num lugar desconhecido, né? Só para dar um exemplo aqui, às vezes a gente chega num banco ou a gente chega num órgão, num estabelecimento assim, não é nem ser estrangeiro, né? É só uma questão de informação para a gente situar o nosso aluno. Você chega, talvez na escola, a primeira vez que você chega na escola, aí você fica onde é a diretoria, onde é a sala, a biblioteca, onde é o banheiro, onde é... Então, a gente está se situando. E tem, dependendo do lugar, a gente precisa de quê? De uma informação. Tem gente que é tão prestativa que leva a gente até o lugar, né? Eu vou te acompanhar até tal lugar. Ah, é aqui. Fulana de tal é a diretora, é o diretor. Se você precisar de uma informação, tem fulano aqui que pode te ajudar. Então, essa hospitalidade Deus espera da gente. Já viu que o que Deus quer da gente é coisa tão simples, né? É coisa tão fácil de oferecer. Uma coisa dessa aqui é fácil de oferecer. Nem chega a ser, essa questão aqui não chega nem a ser um caso de imigrante, né? Não é, nem chega a ser. Mas Deus exige hospitalidade. E também ele exige que se vista a quem não tem roupa. Também e também visite os encarcerados. Ele diz o seguinte: todas as vezes que alguém faz isso aos seus pequeninos, assim faz a ele mesmo. Esse princípio de misericórdia é tão exigido que até mesmo os fariseus buscavam uma oportunidade para condenar, né, Jesus na questão da injustiça, sempre procurando uma oportunidade para mostrar que ele estava fora da lei, né? Fora do que era pregado, né? Dentro da lei de Moisés, que foi a lei que o próprio Deus instituiu para Moisés. Então eles procuravam encontrar alguma falha em Jesus o tempo todo para o acusar, mas eles eram surpreendidos porque cada vez que eles tentavam incriminá-lo, ele mostrava uma justiça ainda muito maior. No caso da mulher adúltera, né, que é um exemplo aqui, no caso da mulher adúltera, eles chegaram trazendo a mulher para que Jesus a condenasse. E Jesus foi muito além. Jesus falou: só que ele sabia que a intenção era de condená-lo. Ele falou: aquele que não tiver nenhum pecado, pode começar aí, vamos embora. E continuou com a vida dele, né? Tava lá escrevendo e eles acabaram saindo, que quando ele olhou, falou: cadê o povo que estava aqui querendo acabar com você, né? Com a mulher adúltera? Ninguém me condenou. Então, quem sou eu, né? Para te condenar. Então, vá e não peques mais. Não faça uma coisa assim, né? E Jesus mostrou que a sua justiça excedia a dos homens. E olha que Jesus, para mostrar que essa justiça deveria exceder, ele falou o quê? Para você orar pelos seus inimigos, para você amar, né, aqueles que ore por eles, ame-os, né, aqueles que te perseguem, aqueles que te odeiam,
não é para revidar com ódio, não é para revidar com perseguição, revide com amor. Então, é uma justiça que vai totalmente na contramão do homem, né? Do ser humano. Então, Jesus foi quem mais levou o evangelho aos necessitados, aos humildes. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de Jesus sempre atendendo a uma necessidade. Todos os milagres que Jesus fazia, ele atendia uma necessidade de pão, né? Multiplicou pão, necessidade de vida, ressuscitou, necessidade de saúde, curou, necessidade de paz, né? De paz em meio a uma tempestade, ele também o fez. Então, Jesus sempre atendeu a necessidade daqueles que vinham até ele. Então, ele foi o exemplo vivo de amor, de misericórdia e de justiça social. Falando em distribuição de pão, né? Nós temos aí 2 multiplicações reveladas, né? Na Bíblia, de ter pouco pão, ter pouco peixe, e Deus então multiplica para atender a necessidade de todo mundo. A festa, acabou o vinho. Opa, não é problema, porque Jesus está na festa, vai ter vinho e vinho do bom. Né? Quando a gente for fazer aí cumprir, praticar a misericórdia, praticar a justiça social, vamos fazer com justiça, vamos mostrar de verdade misericórdia, cuidado, porque às vezes nessa da gente sempre praticar misericórdia simplesmente por um ritual, muitas vezes ocorre de que essa prática seja assim um pouco desleixada, né? Vou doar, vou dar, dou mais ou menos, uma coisa mais ou menos aí, tá bom. Só não tá servindo para mim, mas tem gente que quer. Então, né? Se tem condições de oferecer algo melhor, que ofereça, dê o seu melhor. A igreja primitiva aprendeu esse princípio da misericórdia, esse princípio da justiça social, que eles viviam de forma assim a pegar os seus próprios bens, vender, repartir entre eles conforme a necessidade de cada um. Isso a gente pode ver em Atos 2, e do 42 até o 46. Os irmãos reuniam para refeições, para a oração, né, para o partir do pão, para viver aí em amor e atender a necessidade da igreja. A questão da justiça social também aparece nas cartas. E lá nas cartas, Tiago vai nos falar que a verdadeira, a pura religião é aquela que atende às necessidades dos órfãos, das viúvas, né, daqueles que se encontram em vulnerabilidade. E registramos aí, dentro da revista, Tiago 1 e 27, Tiago 5, versículo 1 e 4, 1 Timóteo fala também para proteger as viúvas, está lá em 1 Timóteo 5, versículo 3 e 16, e também em Romanos 15 e 26. Aproveita aí e dá uma lida com o seu aluno aí. Então, no terceiro tópico, nesse tópico aqui que nós falamos do princípio da misericórdia no Novo Testamento, nós refletimos acerca do nosso papel como cristãos perante as necessidades da sociedade. Muitas vezes, quando a gente comenta sobre as necessidades, surge talvez na cabeça do nosso adolescente que a gente só vai conseguir suprir uma necessidade de alguém, talvez com dinheiro, mas a gente consegue também suprir a necessidade de outras pessoas, principalmente dos irmãos na fé, conosco, né? Com a nossa pessoa, com aquilo que Deus nos dá. Eu quero talvez aqui até aproveitar para fazer a nossa dinâmica,
que ela é o seguinte, nós vamos aprender que tem muitas vezes que Deus nos abençoa com um talento, né? Com um recurso. Deus nos abençoa, né? Derrama a misericórdia dele sobre nós e nos dá alguma condição para ajudar alguém. E o que ele espera de nós é que nós retribuamos isso. Nós vamos, para a gente fazer essa dinâmica, nós vamos precisar. Eu trouxe aqui uma vasilha, que nós vamos mexer com água. E aí, para evitar de derramar, né, de estragar aí, fazer bagunça, o seguinte. Eu tenho 2 copos. Esses copos são iguais. Eles são para representar as pessoas, né? Aqui sou eu, um desses aqui sou eu. E esse outro é uma outra pessoa. Eu vou precisar também de um papel. Peguei um papel qualquer, mas um papel assim um pouco mais grossinho, porque a gente vai, ele não pode permear, ser muito permeável, passar água muito rapidamente. Então, esse daqui sou eu, né? Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, me abençoa com alguma coisa, algum recurso, algum talento, algum dom, alguma coisa. Então, Deus coloca isso na minha vida. Eu tenho alguma condição. Aí, isso que eu recebo de Deus precisa ser transmitido para outro. Sabe, tudo que a gente tem que fica parado, estraga. Né? Um carro parado na garagem estraga. Aquilo que Deus dá não é para ficar guardado. Até uma água parada, ela estraga. Uma blusa dentro do guarda-roupa por muito tempo, ela estraga, fica o cheiro ruim. Quando não vem uns bichinhos lá e corta. Então, aquilo que Deus nos dá é para ser passado para frente. E quando não é passado para frente, ele vai estragar. Então, é o seguinte, a nossa dinâmica vai consistir em passar o conteúdo, né? Aquela misericórdia que Deus derramou sobre nossas vidas de um copo para outro. Ah, tá, mas só de transferir assim é fácil. Por quê? Porque não tem nada impedindo. Mas o que impede muitas vezes a gente transferir aquilo que Deus nos deu, que Deus nos entregou, é a negligência, que é um papel qualquer. Se quiser até pode escrever aqui, ó. Negligência. Deixa eu ver se eu tô com a caneta fácil aqui. Então, com o lápis de escrever aqui. É a negligência. Negligência. Deu para ler? Negligência. Eu usei esse papel para fazer o teste. Então, olha só. Quando eu sou negligente, fica difícil passar. Por isso que eu trouxe a vasilha. Então, aqui, ó, a gente vai colocar de um lado para o outro, ó. E vamos lá, gente. Se fizer bagunça, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra gente transferir isso aqui, ó, com a negligência vai ser difícil, não vai? Vai até derramar aqui um pouquinho, só que vai derramar e vai desperdiçar, né? Com a negligência vai desperdiçar. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso tirar. Quando eu tirar, o que vai acontecer? Deixa eu... Ó, derramou um pouquinho. Mas a ideia é tirar e transferir para o outro copo. Quando tem a negligência, ela nos atrapalha. Tá aqui. Quando tem a negligência, ela nos atrapalha transmitir aquilo que Deus nos deu. Aí,
nós viemos para a prática. Na prática, qual seria a negligência? Deixar alguém, muitas vezes o adolescente tem tempo e perde o seu tempo todinho na internet, né? Perde o seu tempo nos bate-papos da vida aí. E tem alguém, né, dentro de casa, não, dentro da igreja, né, principalmente, que precisa talvez de uma faxina em casa. É claro que o adolescente não vai ficar com aquele compromisso, né? Porque ele tem as atividades dele também. Mas ele pode sim ajudar. Ele pode um dia ir lá lavar uma louça, pode ir lá um dia lavar o banheiro, pode ir lá um dia lavar roupa, ajudar a organizar a casa, passar uma tarde lá, bater um papo, alguma coisa assim, para ajudar a amenizar a situação daquele que está em vulnerabilidade. Talvez a vulnerabilidade dele é até só de uma presença, de uma companhia. E ele pode estar lá, né? Alguém que precisa de ir ao mercado comprar alguma coisa. É o que? Deus deu aí a misericórdia para a gente se locomover, que o outro não tem. Né? Deus deu a graça para alguém fazer algo que o outro não pode. Então eu vou lá sem negligência nenhuma e transfiro a misericórdia de Deus, né? E abençoo outra pessoa. E abençoo a outra pessoa com aquilo que Deus me der. Se é perdão, se é algo que exige dinheiro, com certeza vão ter muitas outras coisas que eu posso fazer que não exige dinheiro, que não tem necessidade de fazer, que sem dinheiro dá para fazer. Então, que a gente encontre aí dentro da sua realidade aí da sua igreja, né? Alguém que realmente precise de algo que o seu adolescente possa socorrer a necessidade. Esta é uma exigência de Deus para a sua igreja, para o seu povo, né? Que é de ajudar aquele que está em alguma desvantagem. Está em alguma desvantagem. A desvantagem é de se locomover. Seja solidário a essa desvantagem, né? A desvantagem é talvez no conteúdo lá na escola, seja solidário, né? Em qualquer situação que for possível, é claro, né? Então, essa seria a dinâmica. Talvez, se você achar, né, que der, usa ao invés de água, usa um suco. Né? Pega esse papel aqui, não dá nem para tomar o suco depois, né? Um papel velho, mas pega um papel e passa uma fita transparente, né? Que ela fique limpinha, e aí você coloca só um pouquinho de suco para eles fazerem, né? Derramar misericórdia na vida do colega aí que ainda não tem alguma coisa aí, porque Deus sempre coloca algum recurso na nossa mão. Na nossa vida, né? Para a gente abençoar o outro. E aquilo que Deus nos dá não é para ficar guardado, porque estraga. Aquilo que fica guardado demais estraga, precisa passar para frente. Né? No supermercado mesmo a gente vê aquela mercadoria que fica parado, chega uma hora que vence, que perde, que estraga, que tem que jogar fora, que tem que voltar para o fornecedor. Então, é um exemplo aí para a gente usar aí com os nossos adolescentes. O terceiro tópico o terceiro objetivo, nós vamos entender qual é a missão da igreja. A missão da igreja é o evangelho. A prioridade da igreja é o evangelho. Essas boas ações que eu fizer aqui no meu dia a dia, né, do meu cotidiano, nas coisas que eu posso fazer para abençoar o meu irmão, não garante, né, não é a garantia da minha salvação, porque não é pelas obras que eu garanto a minha salvação.
pelo sacrifício de Jesus. Mas cada vez que eu pratico essa ação com amor, tendo a certeza de que eu estou praticando a verdadeira religião, cumprindo com a exigência do próprio Deus, então eu estou pregando o Evangelho. Não é só com palavras, porque falar é fácil, mas fazer é que faz a diferença. Então, as pessoas terão maior clareza da nossa pregação quando ela for acompanhada de exemplos práticos de amor e de misericórdia. É assim que a gente prega, né? Assim também que a gente prega. Nós devemos promover o cuidado com o outro, com o quê? Com as nossas orações, com os nossos recursos, com as nossas mãos estendidas. Oração e mãos estendidas não precisa de dinheiro. Agora, recursos, aí já é outros 500, né? Pode ser que precise de dinheiro para abençoar alguém com recursos. Então, ter cuidado com o próximo. O cuidado com o próximo é o que Deus exige conosco, exige de nós. O resumo da vinda de Jesus aqui tá quando ele disse no seu resumo dos 10 mandamentos, que se tornou 1 em 2, né? 2 em 1, que é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que eu me coloco no lugar do próximo, eu vou saber amá-lo. Para saber amá-lo, é só colocar-me no lugar do próximo. Então, concluímos, né? A conclusão diz: a igreja é a luz do mundo. Nossa presença precisa comunicar o Evangelho do Senhor Jesus e trazer esperança nestes tempos difíceis. Tanto é que quando tem uma pessoa, irmã Magali, seja bem-vinda. Tanto é que quando tem uma pessoa sendo muito prestativa nos dias atuais, a gente fica até desconfiado de tão escasso que está a solidariedade, né? A cumplicidade com a necessidade do próximo, a sensibilidade, o amor ao próximo e a misericórdia. Está tão escasso que quando alguém está muito generoso, quando alguém está muito bom, quando alguém está muito prestativo, já fica assim um negócio, né? Já gera uma desconfiança. Mas nós somos a luz, né, que traz a claridade da verdade. Nós somos sal da terra, né? Nós somos o que o mundo precisa para conhecer Jesus. Empenhar-se nesse processo de cuidado e atenção às dores de nosso irmão e das pessoas da sociedade é uma boa forma de apresentar o amor de Cristo. É uma forma de apresentar o amor de Cristo. Então, trouxe aí para nós mais uma vez a clareza de que pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Não é abrir a boca e falar e querer pregar e lembrar de um monte de versículo e lembrar de histórias da Bíblia. É viver o Evangelho. Às vezes a gente prega sem falar uma palavra, né? Sem falar nada. A gente faz uma pregação, né? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Trazer aí uma reflexão sobre atitudes do dia a dia que demonstra a nossa compaixão pelo necessitado. Esta é uma exigência de Deus. Dentro da sua realidade aí, da sua igreja, né? Quem sabe tem alguém que tenha uma necessidade que o seu adolescente pode suprir, né? Que é fazer a transferência, né? Largar a negligência
e fazer a transferência, ó, com amor, com empenho na vida do outro. Não se preocupe se acabar aqui, porque Deus dá mais, né? Tem que ter espaço para Deus derramar mais, para Deus entregar mais. Ele sempre vai nos suprir naquilo que eu preciso. A gente viu no Antigo Testamento, né? E Jesus mostrou para quando ele esteve aqui sobre o cuidado com o outro, e Deus sempre supriu na necessidade, né? Aquele que estava precisando de saúde, Deus deu o quê? Saúde. Aquele que estava precisando de paz, Deus deu o quê? Paz. Aquele que estava precisando de calmaria em meio à tempestade, Deus deu o quê? Calmaria. Quando os pescadores foram para o mar e não conseguiram, o que Jesus deu para eles? Peixes. Então Deus sempre irá suprir a nossa necessidade quando Ele vê que nós estamos fazendo a nossa parte naquilo que Ele exige. Aquele que é misericordioso alcançará misericórdia. Deus se empenha, Deus se incumbe de derramar misericórdia na vida daquele que é misericordioso. São muitos os testemunhos que a gente tem de que eu saí para ajudar alguém, quando eu voltei, Deus já estava agindo em algo que eu não sabia, em algo que eu não tinha conhecimento, eu nem estava esperando, ou até estivesse esperando, e Deus agiu. Eu espero que a irmã Magali chegou depois, mas eu vou fazer o videozinho, tá, irmã Magali, da dinâmica, que é o transbordo aí na vida do outro, né? De transbordar a misericórdia, largar a negligência, né, de lado e ser bênção na vida do outro, do nosso irmão. Que Deus abençoe você, abençoe sua classe, abençoe a sua aula, que seja uma aula abençoada. Como eu disse, você pode colocar um suco, né, no lugar, colocar um papel limpinho, para você passar aí e deixar os próprios meninos fazerem. Você viu que é meio perigoso aqui, né? Mas aí coloca numa vasilha para você colocar o suco, né? Aí você coloca numa vasilha embaixo, que se derramar dá para recolher, que não tem problema, dá para tomar também. Que Deus abençoe. Até quinta-feira, amanhã de manhã, eu tô aqui de novo no Instagram com o devocional As Palavras de Deus, com as reflexões do pastor Carlito Paes. E tem novidade chegando na escola dominical. Nós teremos um fechamento com chave de ouro, viu? Aguardem aí. Que Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.